mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Amém? A palavra Cristo, nós vimos aqui nos ensinos anteriores, que a palavra Cristo, ou seja, cristão, significa pequenos cristos, cristianos. Faz referência a seguidores de Cristo Jesus. Então, quando João está dizendo que aquele que diz está nele deve andar como ele andou, está dizendo assim: você é um semelhante a Cristo. Aí vem alguém e diz que somos pequenos cristos. Você é um pequeno Cristo andando. Era para ser um pequeno Cristo. As pessoas eram para olhar para nós e ver em nós um pequeno Cristo, em obras, em amor, em fé, em graça, em unção. O mundo era para ser outro mundo, mas parece que muitas pessoas aceitam a Jesus, parece que é para ter uma vida regalada, uma vida próspera somente. Parece que é para fazer o que querem. Irmão, a gente aceita Jesus com adoção de espírito, Abba, Pai, para servir. Nós fomos chamados para servir. A minha filha perguntou hoje por que as pessoas têm o coração duro demais, porque os reis de Israel vendo tanto aquele poder, tanto aquelas coisas, e eles não mudavam, os profetas pregavam e eles não voltavam atrás. Aí eu não respondi ela, deixei elas conversar. Simples demais, por causa do pecado, por causa do orgulho do homem. Quem é que separa-nos de Deus? Não é o pecado? É o pecado. E o pecado gera o que em nós? Orgulho, afastamento. Mas pastor, o que tem a ver isso com o cristão? Querido, se somos seguidores de Cristo Jesus, então o pecado já não tem mais domínio sobre nós. O verdadeiro cristão não vive mais na prática do pecado. Você pode estar no corpo de pecado, eu estou no corpo de pecado, mas não vivo mais na prática do pecado. A Bíblia diz: quem bebia, não beba mais. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não rouba mais. Está dizendo, você agora que está no controle. O cristão, quem está no controle da vida dele é Jesus, meu amado. O que é ser cristão? Somente aquele que está no controle de Jesus. Quem não está no controle de Jesus não pode ser chamado de cristão. Pode ser até ser chamado de crente, mas cristão não. Tiago capítulo 2, versículo 19. Pegaram? Tiago 2, capítulo 2, versículo 19. Irmãos, já pegaram o versículo? Crês tu que há um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios crê e estremece, mas não obedece. Então, quando estamos falando de cristão, uma igreja cristiana, uma igreja cristã, estamos subentendendo que é uma igreja que obedece a Deus. E obedece a Deus aonde? Aonde que está a regra de obedecer a Deus? Aonde? Aqui. É aqui, ó. Quer saber como viver conforme a regra de Deus? Está aqui. Sabe o que o diabo quer fazer nesses últimos dias? É tirar-nos daqui, tirar a gente daqui. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que 80% da igreja crê em revelações, crê em profecias, mas pouco crê nas escrituras. Irmão, tem gente que vem doido para a igreja e ele fala assim: tomara que Deus use um irmão para profetizar, um irmão para profetizar para mim. Você já não entendeu que Deus já está profetizando sobre você todos os dias a palavra. Quando você abre a Bíblia, é o Senhor profetizando na tua vida, é o Senhor falando sobre você. Amém, amados? Amém. Aqui nós já lemos, então a gente só está dando uma introdução aqui, porque a gente vai pular lá para frente.
Historicamente cristão foi usado pela primeira vez a palavra, né, na Antioquia, pelos habitantes não judeus de lá, né, em 43 depois de Cristo. Então a palavra cristão, né, foi empregada 43 depois de Cristo lá na Antioquia. Aquela igreja desenvolveu, aquela igreja cresceu, aquela igreja prosperou, né, e lá eles falaram assim: olha, quem serve a Cristo é cristão. É parecido com Cristo, né? Ó, o seu jeito de falar está parecido com Cristo, irmão. Seu jeito de andar está parecido com Cristo, irmão. Seu jeito de falar e pregar está parecido com Cristo, irmão. Irmãos, eu vejo tanto a igreja, tanto como nós, querendo desfazer de tanto aquilo que Cristo fez e querendo fazer coisas que nós queremos fazer. A base para o cristianismo, a base para uma vida cristã pura é Jesus. Ele é o exemplo de tudo. Ele é o único modelo. Se tem um modelo para ser seguido, tem que ser o modelo de Jesus Cristo. Esse é o modelo a ser seguido, tá? Não há outro modelo. Então vamos aqui dar uma puladinha aqui, vamos chegar lá na frente, né? A escritura de João, onde nós vimos aqui, 1 João capítulo 2, versículo de número 6, nos diz: aquele que diz está nele, deve andar como ele andou. Forte não, andar como ele andou, como Jesus Cristo andou ou viveu, como falava e como pregava a palavra de Deus aos homens. A igreja hoje ficou profissional e perdeu disso aqui. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos que não precisa ir para a rua. Sabe o que passou na minha mente? É coisa que passa na minha mente. Fala: Jesus, se for preciso fechar a igreja para a gente ir para a rua, não tem que ir para a rua. Irmão, a gente tem que estar na igreja, mas a igreja tem que estar na rua. Eu quero que os irmãos orem a Deus, eu quero que os irmãos coloquem no centro do coração de Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa concernente às almas. Nós precisamos fazer alguma coisa, irmão, concernente às almas. Ah, se esse culto pudesse ser lá na esquina. Ah, se o culto de quinta-feira pudesse ser lá na esquina. Levavam as cadeiras, vão sentar ali, montavam uma tendazinha e fazer o ensino desde gente aqui. A igreja parece que acostumou com o comodismo de estar no templo. Os cristãos naquela época era diferente por causa disso, porque nós aprendemos que ser Cristo vem de perambular, né? De andar. Cristo ele perambulava, ele andava. Aí a gente vai olhar na Bíblia, Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Isaac, que o povo não ficava parado, eles saíam deixando um rastro. Nós precisamos deixar o rastro de Cristo, as marcas de Cristo. Nós precisamos mudar esse modelo que estamos tendo, que está enrustindo em nós, e mudar para o modelo de Cristo de fato, de verdade, para dizer que somos cristãos. Cristo, meu irmão, onde ele passava, ele deixava uma marca. Amém? Amém. Aleluia. Então, na introdução, só para a gente começar a esquentar aí. Vamos lá. Todo grande mestre, ou pregador, ou ensinador religioso e moral da viva palavra de Deus, ensina tanto mais por aquilo que faz do que aquilo que diz. Não adianta, querido, a gente ficar aqui pregando, como eu falo, a gente falar, só falar. Irmão, por que versículo tal? Irmão, capítulo tal? Irmão, a palavra de Deus. A gente vem cá e louva. Mas qual que é o maior exemplo? Qual que é o maior exemplo? Não é aquele que se faz? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Diga: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo vai arrastar as pessoas. Cadê o nosso exemplo, irmão? Tem irmão escrevendo aí, anotando, benção. Cadê? Cadê a nossa diferença? Cadê nós arrastando? Cadê a juventude arrastando? Cadê os irmãos arrastando? Cadê, irmão, nós arrastando as multidões? Aquele povo ia ouvir Jesus pregar. E quando chegava e começava a ver ele pregar, eles ficavam ali, com aquele espírito de acusação, curiosidade, né? Uns até com medo, porque já tinham surgido tantos profetas em Israel, mas quando eles viram o exemplo de Jesus, o viver de Jesus, falaram: não, esse realmente é profeta, esse é homem de Deus. O que mais a gente tem visto de pessoas que se diz ser cristão hoje é pregar uma coisa e viver outra. A gente vê um irmão louvando aqui, vê a irmã louvando aqui, que eu digo dentro da igreja,
Amanhã está lá na rua, alguém fala, mas esse não era aquele que estava na igreja? Sangue de Jesus tem poder. Parece que quando sai da porta para fora, perdeu a cristandade. Então, irmãos, ser cristão é algo muito sério. E eu quero que os irmãos, que nós possamos meditar sobre isso, em nome de Jesus. Ser cristão também, naquela época, e ainda hoje em alguns lugares da terra, implicava e implica ser perseguido, ultrajado e torturado, por não adorar o imperador e nem participar dos cultos pagãos, em que isso eram vistos como inimigos da sociedade. Os cristãos já estavam acostumados a perder seu nome, bens, a própria vida, por ser cristão ou chamado de cristão, né? Então hoje, irmão, cristão, ele é cristão, alguns cristãos são cristãos hoje para ganhar nome. Sou daquela igreja, né? Ele acha que é cristão, aquela igreja social, vai lá, a igreja, né? Tem igrejas hoje que parecem igreja hoje? Não, irmão, ela perdeu a identidade. Irmão, você entra na igreja, você parece que está entrando num parque, está entrando no shopping, está entrando no lugar. Irmão, pode ter o que precisa ter no átrio da igreja, no átrio, coisas que não vêm escandalizar a obra, tudo bem. Mas a igreja tem que ter cara de igreja. As pessoas têm que entrar na igreja, a igreja tem que parecer igreja. Às vezes nós criticamos nossos irmãos católicos, mas eles têm uma coisa, você entra na porta da igreja, a igreja parece igreja. Nós criticamos o católico, mas você entra na igreja católica, tem alguma coisa mudada que parece igreja? De novo você vê, ali uma igreja, mas a igreja que se diz ser cristã, que é dos evangélicos, mudou tudo, irmão. Não é igreja mais. Tem prédio que você nem sabe se está entrando na igreja. Aí mora o perigo. Por quê? A gente não pode perder a identidade de cristandade do Senhor. A gente não pode perder a identidade de ser cristão. Esse ensino é para trazer isso. Não perca a identidade de ser cristão. Vira para o teu irmão com carinho e diga para ele, não perca a identidade. Jesus tem que estar no controle. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Vamos lá, querido, vamos lá. Aqui está, nós passamos algumas partes aqui, vamos chegar nas partes que nós não passamos ainda. Totalmente diferente de hoje, que para pseudos cristãos, que só querem ser reconhecidos, e se possível fora, seus nomes acima do nome de Cristo, demonstrando com suas vidas exaltadas, cheias de misticismo profético, que desconhece as verdades da Escritura. Os homens de Deus, conforme estão nas Escrituras, sempre pregam o que foram instruídos a pregarem. Futuros pregadores e pregadoras, homens e mulheres de Deus, olhem para cá. Preguem o que vocês foram instruídos a pregar. Como assim, pastor? Crente instruído é aquele que lê a Bíblia. Se você debruçou nas Escrituras e está lendo um texto, ele está difícil, você pede ajuda, pega um dicionário, bate o joelho no chão, mas pregue o que você foi instruído para pregar. Não pregue nada que está fora daqui. A sua experiência como testemunho pode enxertar aqui? Pode. Até que ponto? Até que ao ponto que não tire a glória da palavra de Deus. A partir do momento que o teu testemunho tira a glória da palavra de Deus, não testemunhe. Mas vamos ver isso aqui. Paulo teve até onde, Paulo? Aonde? Até o terceiro? Terceiro céu. Quantas vezes ele deu testemunho na Bíblia que foi até o terceiro céu? Quem sabe? Muito bom. Uma única vez. E aí vem uma indagação. Por que foi uma única vez? Testemunho tão grande desse. Por que não deu testemunho lá em Gálatas? Por que não deu testemunho lá em Efésios? Por que não deu testemunho lá em Colossenses, Tessalonicenses? Ele só deu uma única vez. Sabe para quê? Para não se exaltar e não puxar a glória para si. Olha o cuidado de Paulo. Tremendo, irmãos. Tremendo, hein? Ele pode ter dado testemunho em algum outro lugar, mas ele não deixou que a glória ofuscasse a palavra. Então, seu testemunho, o meu testemunho, não pode ofuscar a palavra de Deus. O cristão, ele só quer glória para Deus. Vamos lá abrir nossa Bíblia. Agora vamos lá. Ezequiel capítulo 2, versículo de número 9. Ezequiel capítulo 2, versículo de número 9. Vamos ver o que diz a Bíblia. Ezequiel 2, 9. Então olhei, e eis que estava certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro, e desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, no rolo,
e estava escrito lamentações, gemidos e ais. Amém? Estes cristãos aqui, que na verdade cristão é a palavra do Novo Testamento, mas só para os irmãos a gente entender, esses santos aqui pregavam o que recebiam de Deus. Quer unção? Prega o que você recebe de Deus. Quer poder? Prega o que você recebe de Deus. E quando é que você vai receber de Deus? Irmão, não tem problema não. Se você não compreender esse texto aí, estuda, que eu falei. Se for necessário ficar um mês em cima de um tema da Bíblia, para receber a revelação dali, ou seja, a interpretação do Espírito, fique ali, porque a hora que você receber o poder de Deus vai vir na sua vida. Pregue aquilo que você recebe de Deus, como Ezequiel. Aqui demonstra que as revelações dos profetas não vinham de fora, vinha de Deus, vinha do rolo. Amém? Vamos ver aqui, vamos ver lá. Aleluia. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vamos lá. Ainda me disse: filho do homem, coma o que está aí diante de você. Amém, amado? Coma esse rolo. Depois vá falar à casa de Israel. Eita Deus! Sabe o que eu tenho visto com os irmãos? Muitas pessoas. A Sara me deu um tema maravilhoso: inanição. Nós vamos pregar sobre isso depois, sobre inanição. Tem gente, irmão, que ele está com falta de apetite. Cristão que tem falta de apetite da palavra de Deus nunca será um bom pregador, será um bravateiro. O bravateiro. Irmão, eu chegar aqui e falar de anjos, falar aqui de glória, falar de que Deus já mostrou, é a coisa mais fácil, porque é abstrato. Não tem como eu provar para vocês. Agora, para mim pregar a palavra, eu tenho que obter conhecimento, e estudar dói. Porque se você não estudar, você não aprende. Se você não estudar, você vai passar vergonha. Vai começar a ler e aí vai tropeçar. E se alguém te procurar, você não vai ter o que responder. Então é muito melhor ficar no subjetivo. É muito mais melhor chegar aqui e dizer para os irmãos: irmão, tem um anjo sentado bem na frente do vago. Eu vi um anjo aí, tá? Eu vi um anjo sentado na sua frente aí. Eu não, aleluia, glória a Deus. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Irmão, eu estou vendo. Não, o que eu vi passando ali? Meu Deus do céu, é mais fácil falar isso do que eu explicar a Bíblia, porque eu tenho que conhecê-la para explicar. Eu tenho que ter intimidade com ela. Amém, amados? Amém. Vamos ser cristão? Amém. Vamos lá, versículo de número 3. Ainda de Ezequiel, capítulo de número 3. Não foi o 2, ele disse: depois vai e fala à casa de Israel. Depois de quê? Depois que ele comeu o rolo. O cristão tem que comer a palavra. Comer no bom sentido é estar lendo a palavra. De dia, de noite, meio-dia, medita nela, esteja nela. Versículo 2: abri a boca e ele me deu o rolo para comer. 3: e me disse: filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. E eu comi, e na minha boca era doce como mel. Amém? Vocês viram o vídeo aí do irmão aí que postou aí nessas redes sociais aí, e ele falando de comer a Bíblia, ele pegou um garfo e pegou uma faca e começou a cortar as páginas e comer? E ainda tem gente que fala: nossa, esse é homem de Deus, ele está comendo a Bíblia. Ele arrancando as páginas e citando um versículo como esse, que Deus mandou comer. Ele falou assim: não, tem que comer. Ele pegar um copo com água e bebendo. Está aí. É desse tipo de pessoas, irmãos, que o Evangelho é criticado. É desse tipo de pessoas, irmão, que o Evangelho é maculado. O cristão tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento, tem que ter sabedoria no Espírito. Você tem uma ferramenta poderosíssima na tua mão, que é prosperidade, está aqui. Quer cura, está aqui. Quer renovo, está aqui. Quer unção, está aqui. Quer uma família estabilizada, está aqui. Quer vitória, está aqui. A palavra de Deus é a bússola. É a bússola, cristão. Vamos lá, vamos ver. Vamos abrir em Josué capítulo número 1, versículo 7 e 8. Josué capítulo número 1, versículo 7 e 8. Hoje aqui a instrução no momento que estamos lendo é como cristão, como ser cristão, né? Comendo o rolo, comendo a palavra, ou seja, lendo a palavra de Deus, vivendo o que a palavra de Deus nos dá. E os profetas pregavam não o que queriam pregar, mas o que eles
comiam, né? Então você está comendo a palavra de Deus aqui, você está embebendo da palavra, pregue ela depois. Josué capítulo número 1, versículos 7 e 8, que nos diz assim. Os irmãos já conhecem, né? Então somente seja forte e muito corajoso, para que não tenhas o cuidado de fazer, segundo a lei que o meu servo lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Amém? O cristão bem sucedido é o cristão que está na palavra, irmão. A hora é agora. O povo está nessa mística aí, nós vamos ver aqui. Porque não tem quem prega. Irmão, você e eu paramos com as pessoas para falar de quê? É sério, irmão. Quando se reúne um grupo de crentes, eles vão falar de quê? Quando você está perto do seu amigo, perto do seu colega, você fala de quê? Me lembro uma vez que eu cheguei no quartel, eu era novo, tinha aceitado a Jesus. E, bom, a coisa é séria, eu tinha aceitado a Jesus e era novo convertido, e era naquela semana que eu tinha aceitado. E como tinha as escalas, né? Tinha policial que você via, depois no outro você via, demorava quase uns 15 dias para você ver todos os colegas seus. E tinha um colega meu que era muito religioso, de uma certa religião, e quando eu fui entrando na porta do quartel, lá no pátio ele me viu e veio correndo. E veio encontrar comigo. E falou assim, fiquei sabendo que agora você é crente, não sei o quê, você é crente. E começou a querer ter um debate comigo. E eu não tinha muito conhecimento, e ele tinha um conhecimento bíblico. Mas o Espírito Santo me deu uma arma. Eu peguei e falei para ele assim, olha, eu só quero te falar uma coisa para você. Quem que morreu na cruz? Ele, foi Jesus, é óbvio. Eu falei, quem é que veio do céu? Ele falou assim, foi Jesus. E eu falei assim, e quem é que foi crucificado? Ele, Jesus. Quem foi que morreu e ressuscitou? Ele, Jesus. Eu falei, quem está à direita do Pai? Ele foi Jesus. Eu falei assim, então só Jesus salva, só Jesus cura e só Jesus liberta. Irmão, ele olhou para mim, ele ficou sem resposta e saiu bravo. Irmão, ele resmungou uma palavra feia, que eu não vou nem falar para vocês, e saiu bravo, batendo os pés. Ela com raiva de mim. Entendeu? Eu usei o que eu tinha ouvido no culto. Aleluia! Essa arma não falha. Você quer vitória na tua vida? Ela não falha. Puxa a prosperidade que tem aqui, puxa a cura que tem aqui, puxa a porta aberta que tem aqui, puxa os milagres que tem aqui, igreja. Aleluia. Então ser cristão é estar no centro da vontade de Deus. Ser cristão é estar na palavra. Ser cristão é estar na palavra. Isso é ser cristão, é estar na palavra. Aleluia. Vamos, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vendo mais um pouquinho aqui. Então, vamos caminhar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 João 2,6 nos diz, aquele que diz está nele deve andar. Aleluia. Andar como ele andou, como Jesus Cristo andou e viveu. Como falava, como pregava a palavra de Deus aos homens. Irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu estou aprendendo a pregar agora. Agora que eu estou aprendendo a pregar. E eu sinto isso na minha alma. Como que Jesus pregava, irmão Wagner? O que você acha? Como Jesus pregava? Quando tinha alguém assim, como Jesus pregava? Bom, de acordo com o que a gente vê nas Sagradas Escrituras, ele era bem eloquente, não tinha medo de ser julgado nas palavras, então ele falava a verdade mesmo, de acordo com a lei de Moisés. Muito bom. Jesus era... Ele fala que ele pregava para multidões, então ele não pregava baixo, né? Ele pregava de forma eloquente. Ele era eloquente, então, corajoso, né? Sim, era uma
bastante corajoso. A gente vê, talvez no Sermão da Montanha, né? E quando a gente vai ler o Sermão da Montanha, a gente consegue imaginar como estava sendo falado. Pregado ali, né? Maravilha, né? Falando com uma voz bem altiva, sem medo de ser julgado, e falando da Torá e falando mesmo as leis. Uma bênção de Cristo, né? Mais alguém quer falar? Com autoridade, né? Então, eloquente, com autoridade. A Bíblia falou sobre isso, né? Pregava com amor, mansidão, cumprir a vontade do Pai, desejo. Mas, irmãos, que eu quero que entrar aqui no detalhe é que esse aspecto é que Jesus tinha um modelo único de pregação. É aqui que eu queria dizer para os irmãos, que Jesus tinha um modelo único de pregação. Né? É que o seu tom de voz, seu estilo de pregação, geralmente era o mesmo, único, desde o início do seu ministério até o final. Mas não vamos entrar nisso aqui agora, isso aqui seria para um outro momento. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: não é como o meu estilo. Quem lembra de mim quando eu pregava em 90, a década de 90? Irmão, quando eu pregava na década de 90, quando eu chegava em casa, era rouco uns 2 dias. Eu não pregava, eu gritava. Aliás, eu acho que eu não gritava, eu berrava. Mas de onde que eu tinha aprendido isso? Os pregadores que eu tinha visto. Não conhecia as Escrituras ainda. Esse nunca foi o estilo de Jesus pregar. Outro estilo que Jesus pregava, que ele tinha uma linha reta. Já viu Jesus revelando alguém nas Escrituras? Engraçado, né? Hoje é de praxe, né? Se não revelar 5, 10 pessoas, não é de Deus, né? Então Jesus já estava descartado, tadinho, ali estava fora isso aí, né? Não revelava ninguém. Por que Jesus não revelava ninguém? Por que Jesus não revelava ninguém? Porque a palavra que ele pregava já era a revelação. Como na Bíblia, caminho de Emaús, quando ele estava caminhando, o que os dois falavam? E não ardia o nosso coração quando ele falava? Jesus falava tudo o que acontecia com as pessoas na palavra, irmão. As pessoas sabiam que era verdade pura que ele estava falando, ao ponto que as próprias pessoas diziam: eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar de estilo de vida. Quando Jesus começou a pregar uma certa vez, chegou o saduceu, os fariseus, e disse: mestre, o Senhor nos ofende com essa palavra, que o Senhor está pregando para ele, mas está ofendendo conosco. Pensou que Jesus ia parar, mas que Jesus virou para ele assim: vocês que são raça de víboras, vocês que estão impedindo que tudo aconteça em Israel de bom. Né? Então o cristão hoje, irmão, ele tem que descer desse pedestal e ele tem que voltar para as Escrituras. Se nós voltarmos para as Escrituras, o Brasil pode mudar. Se nós voltarmos para as Escrituras, Valparaíso, a cidade de Brasília, pode mudar. Se nós voltarmos para as Escrituras, uma unção poderosa virá, tão grande, tão tremenda, que nós ficaremos, irmão, sem explicar o que está acontecendo. Pois não, irmã Sara? Então, esse espírito de revelação no meio dos cristãos é um espírito de engano? Deus revela, mas mais engano do que tem revelação. Eu respondo com você com toda a convicção. Deus revela, mas tem mais engano do que revelação. Eu creio piamente na revelação. Mas vamos lá. Se a palavra de Deus já está falando, qual é o ponto que Deus chega para revelar alguma coisa? Por que Deus chega a revelar alguma coisa para alguém? Porque é necessário. Hã? Porque é necessário um conselho ou daquela pessoa, daquela homem. Tá, se você não está dando atenção a nenhuma palavra de Deus, e se eu tenho algo para, se Deus realmente tem algo para falar com você, Deus pode usar uma revelação extra bíblica para você, mas para fazer você voltar. As revelações que Deus usava para o povo de Israel, diz: volta, meu povo, volta às velhas sendas, às antigas sendas, volta, meu povo, ao caminho. Deus sempre usava uma revelação para levar o povo para voltar. Se Deus usar alguma revelação hoje, é para você voltar para cá. Volta para a palavra.
Deus vai usar alguém para falar com você, volta para a minha palavra. Deus vai falar com o pastor hoje o quê? Prega a minha palavra. Deus vai falar com a igreja hoje o quê? Volta a ser santa, volta para a minha palavra. Amém? Sempre haverá uma palavra nesse sentido. É Deus pedindo para as pessoas voltarem. Louvado seja o nome de Jesus. Tá? Então hoje a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado com tudo isso. Mas vamos lá, vamos aqui nas escrituras. Está muito bom para os irmãos. Mateus 22, 29, vamos lá. Mateus 22, 29. Errai-vos por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Por que o cristão erra? Por que a igreja erra? Por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes, irmãos, a gente vem no culto de domingo, você tem 30 anos que está na igreja, pastor, já ouvi mais de 1000 pregações. E tem crente que você vai conversar com ele, não conhece as escrituras. Já está na igreja um bom tempo e não conhece as escrituras. E às vezes nós temos dificuldade para encontrar até um livro das escrituras. Aí é onde a gente tem que falar com Deus. Falar, Senhor, me ajuda, né? Tem de misericórdia de mim. Eu quero estar na tua palavra. Eu quero aprender. Eu quero ser mais cristão, né? Porque é daqui que eu vou tirar meu alimento, né? É daqui que eu vou crescer. Pois não, irmão Rosário? Mulher samaritana, Jesus fez o que com ela? Era a revelação ou era que... Mulher samaritana? Quando Jesus com a mulher samaritana? Lá no poço de Jacó. Ali no caso, Deus revelou a vida dela todinha. Mas está escrito aqui hoje. Porque Deus revelou como? Porque ela foi falando sobre o Messias. E ele começou a entrar e começou a mostrar para ela. E aí, quando ela duvidava, ele dizia, pois é, você teve tantos maridos. Ele levou a palavra, e depois ele mostrou que ele não somente tinha poder na palavra, mas também ele tinha poder para saber o que estava acontecendo com a pessoa. E aí agora que eu vou dizer para os irmãos, se você estiver num lugar, você está pregando a palavra, a pessoa está em dúvida, aí Deus começa a usar você. Como já usou em vários lugares. Aí sim, irmão, o Espírito me revela, você está com dúvida disso. Mas o que eu quero dizer é que Jesus era direto, ele não era subjetivo. O que eu quero dizer hoje que faz a gente temer algumas revelações, que elas são subjetivas. Por que não é direto e vai direto com a pessoa? É você, meu irmão, chega aqui, tranquilo, sem sensacionalismo. Era assim que Jesus Cristo fazia. Se somos cristãos de fato de verdade, e o Espírito te usa de fato de verdade, você tem que ser objetivo naquilo que Deus faz. E não pode deixar causar dúvida, coisa nenhuma. Eu estava aqui num local e estava tendo um mover numa igreja aí, é daqui da cidade. Então, isso já tem um tempo. E um policial amigo nosso, ele foi nesse trabalho lá. E quando ele foi no trabalho, dizendo que foi chegando com o colega dele, quando o colega dele chegou na porta da igreja, o colega dele caiu no chão. Já levantou os pés e caiu no chão. E ele ficou caído lá no chão. E ele se debateu e ficou lá caído no chão. Aí veio um, colocou a mão na cabeça dele e tentou balançar ele, mas ele não sentiu de cair. Ele falou, eu não senti cair, eu não vou cair. Para que eu vou cair? Eu não estou sentindo vontade de cair. Eu não senti nada para cair. Beleza. Passou uns 5 minutos, o colega dele levantou. Aí ele foi no colega dele assim e falou assim, irmão, nossa, que coisa tremenda isso aí. O que você sentiu? Ele falou assim, nada. Ele, você viu o quê? Você viu anjo, alguma coisa? Ele falou, não. Você foi curado de alguma coisa? Ele falou, não. Ele falou, então que sentido tem você cair? Você não viu anjo, não sentiu nada, não foi curado. Cair, por que você caiu? Esse que estava do lado dele é uma pessoa inteligente. Se Deus faz alguma pessoa cair, tem que ter algum objetivo. Você foi curado, ou viu um anjo, ou revelou, foi terceiro céu. Os homens de Deus que caíram na Bíblia, porque eles viram algo extraordinário de Deus, como Daniel, como João. Está entendendo? Agora, que sentido tem? Eu caí. Aí o homem pergunta, pastor, o que você ouviu? Nada. O que você sentiu? Também nada. Foi curado? Não foi. Mas, e que sentido tem então cair? É aí que a gente tem que ter cuidado. É aí que o cristão tem que estar atento às escrituras, porque as escrituras não tinham esse modismo. Tá? E quando isso acontecia, porque algo extraordinário da parte de Deus vinha, uma revelação poderosa de Deus. Tá? Então, isso hoje, irmão, matou a igreja. E a igreja está como está, o país está como está. Aí eu digo para os irmãos, culpa da igreja. A igreja falhou no seu papel. Esse não era o papel da igreja.
A igreja primitiva era uma igreja diferente. É uma igreja cheia de unção, cheia do poder. Nós vamos chegar numa parte aqui, queremos que dê para chegar em nome do Senhor Jesus, vamos ficar admirados. Lá em João capítulo número 5, versículo 39, examinais, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas. Agora vamos lá, vamos chegar aqui. E não é uma intuição ou revelação extra bíblica, como estamos vendo hoje, cheio de agnosticismo. O que é agnosticismo? Agnosticismo é uma visão de que a existência ou inexistência de Deus ou do sobrenatural é incognoscível ou desconhecida. Um agnóstico não afirma nem nega a existência de uma divindade, mas sim que se não pode saber com certeza. O apóstolo João escreveu a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, a terceira, para combater o agnosticismo que tinha entrado dentro da igreja. As epístolas estão aqui, a escritura está aqui para orientar o cristão a não cair no agnosticismo. O agnosticismo é essas coisas, uma verdade com uma mentira no meio. Tá? Não sabe de onde veio e nem para onde vai. Fazer que nem o pastor diz aí. O irmão estava profetizando, tal. Aí ele diz: eis que subo para o meu pai. Aí o irmão falou assim: pronto, desencarnou. Entendeu? Eis que subo para o meu pai. E tem gente que não consegue. Hoje você tem o Espírito de Deus, irmão, porque pode ser demônios que estão atuando ali. Esse é o perigo dentro da igreja, enganando os cristãos que não estão na palavra. O cristão falou: opa, mas aonde tem isso na Bíblia? Pedro está profetizando e diz: eis que agora sou para o Pai, ou seja, vou desencarnar aqui. Ei, é um dom, irmão. Que espírito é esse que está saindo dele e voltando para o céu? Olha o perigo aí. E quantos de nós já não passaram por isso, hein? Pensando que era Deus, hein, irmão? E quem sabe pode ter sido baita de um demônio enganando a igreja. Eu venho nessa noite dizer para os irmãos esse estudo, ele é assim mesmo, no momento agora é para martelo. Nós somos cristãos, igreja. O cristão tem que estar atento. Por quê? Porque o diabo fará de tudo para te enganar nas escrituras. Por quê? Porque ele está perto, Jesus está perto para arrebatar a sua igreja. A volta de Cristo está à porta. Vamos lá. Assim, muitos pseudos crentes que nem sabem do que estão falando, falam de experiências extras bíblicas, mas não podem explicá-las à luz das Escrituras, pois são doutrinas de demônio. Irmão, se eu não posso explicar uma revelação à luz das Escrituras, ela não é bíblica. E não é de Deus. Aí por isso que vem o espírito de discernimento. Se uma revelação, eu não posso explicar a revelação segundo a luz das Escrituras, embasada nas Escrituras, qual é o tripé da profecia e da revelação? Quem sabe? Exortação, consolação e edificação. Sempre joga isso lá. Se não tiver exortação, consolação e edificação, não é de Deus. Simples assim. Ah, pastor, eu não consigo compreender isso. Porque tem que estudar, igreja. Tem que estar em Cristo. Por isso Deus deixou os mestres lá na igreja primitiva. Eram homens para ensinar o povo de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 4:12. Nós que somos cristãos estamos enquadrados aí. Nós que somos cristãos estamos enquadrados aí. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Vamos ver se é o 12 ou o 11. Só me perdoa aqui. É o 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, estão falando dos apóstolos, outros para profetas, os que pregam, outros para evangelistas, os que evangelizam, e outros para pastores e mestres. Versículo 12, por quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Esses homens foram dados para a edificação do corpo, para edificar. Você está sendo edificado nessa noite, para não ser enganado por nada. Nada. E ainda hoje, se você quer saber se você quer ouvir uma palavra de Deus hoje, quer saber sobre a sua vida financeira, quer saber sobre o seu casamento, quer saber sobre o seu futuro, o que Deus tem para você,
Fala, Deus, fala comigo na sua palavra. Bate o joelho no chão e fala, Senhor, fala comigo na tua palavra. Irmão, você vai ficar de boca aberta. Você vai falar assim, Deus, o Senhor está conversando comigo. Eu já li esse versículo mais de não sei quantas vezes. Se cair algum livro, você já leu. E você vai ler de novo, parece que Deus falou pela primeira vez no seu coração. Amém? Então, querido, para o aperfeiçoamento. Para quê? Para que não caiamos em doutrinas de demônio. Agora vamos fechar, agora vai abaixar aqui um pouquinho, tá? Agora segure que vamos chegar lá onde nós queremos agora. Agora vamos chegar lá. 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28. Segura agora, queridos. Versículo de número 14. Oh, glória. 1 Samuel 28, 14. Que nos diz assim. Aleluia. Ele perguntou, como é a sua figura? Ele respondeu, vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel, e ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Amém, amados? Amém. Irmão, o cristão, quando perde a direção de Deus, ele vai procurar pessoas. Ele cai nos agoeiros. São pessoas que não estão na Bíblia, não estão orando, não estão lendo a palavra. Essas pessoas nem lêem Bíblia, irmão. Eu fico o dia todo assim. E agora você vai ficar mais assustado ainda. São pessoas que oram 3, 4 horas por dia. Pastor, calma que eu vou explicar. Na verdade, eles pensam que estão orando. Eles estão tipo como se fosse no êxtase, trespassados. A oração sem leitura bíblica leva a isso aí. Da onde nasceu os mormons? Da onde nasceu o movimento Go Rosa? De onde nasceu algumas seitas que tem até por aqui, eu não vou nem citar o nome porque são tantas e são tão conhecidas, vieram de revelações de anjos. Os anjos apareceram a eles. E eles acreditaram tão piamente que aquele anjo era Deus. E tinha até nome esses anjos. E ali fundaram aquelas religiões. E elas estão aí até hoje. E grande. E cresceram. Não baseada na palavra, não baseada em Deus, mas baseada em revelação de anjos. Saul tinha perdido a revelação de Deus. O profeta não falava com ele mais. O Urim Tumim não falava com ele mais. Deus não falava com ele mais. O que foi consultar? A pitonisa, a feiticeira. E aí quando ele foi consultar a feiticeira falou assim, quem que você quer chamar? Ele falou, quero chamar Samuel. Tem crente que já perdeu a identidade de cristão e está consultando coisas que não são de Deus, se torna desta maneira. Aí a Bíblia diz que aquela pitonisa consultou e um espírito subiu de baixo para cima. E se apresentou. E a Bíblia diz aqui o versículo, que isso aqui puxa atenção. Saul entendeu que era Samuel. Ele entendeu. A Bíblia não está dizendo que era Samuel. Aqui era um demônio. Viu, irmãos? Era um demônio transfigurado em Samuel. Tá? Mas como ele estava com a sua mente corrompida, não consultou os oráculos de Deus, já tinha os oráculos, já tinha a escritura. Cristão que não consulta as escrituras para fazer algo, sempre vai levar. Consulte a palavra. Você, mas a sua esposa que são casados, consulte a palavra. Você jovem, consulte a palavra. E a igreja tem que estar na palavra. E aí o demônio falou com ele. E o que aconteceu? Derrota e tristeza. Tá, irmãos? Vamos ver aqui 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo, os irmãos já conhecem já, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Paulo já estava dizendo.
Olha como é que isso aqui é forte. Vamos lá, cristão, vamos lá. Apostatarão? A fé vem pelo ouvir? A fé vem pelo ouvir? Apostatou porque não está na palavra. Esses irmãos de reteté, esses irmãos aí de vigília. Eu fui pregar uma vigília aqui, ó, um orfanato aqui. Chamar para a gente pregar. Você estava, meu filho? Como a gente sempre faz com qualquer um que nos pede ajuda. Pegamos o som da igreja. Peguei meu carro. Peguei o irmão. Microfone. E tudo, irmão lá. Ô, pastor, me ajuda, porque eu não tenho som. Eu falei, não, meu irmão, eu vou. Tá. Pastor, você pode trazer a palavra? Eu falei, trago, irmão. Está na vitória. Nós montamos lá e tudo. Quando começou o culto, meu amado irmão, um irmão já saiu correndo daqui, jogou o paletó em cima da cabeça do outro e começou a enforcar o irmão e dava tapa na cabeça do irmão. É assim, Jesus, Senhor. Aí o irmão daqui que já estava aqui no grupo, só correndo gritando. Só foi lá para fora, eu olhei assim, chega, sumiu, saiu para fora, foi embora. Falei, meu, tá aqui meu filho. Aí o irmão falou, vamos louvar. Aí começou com o pandeirinho, tique. Aí o irmão ficava bem assim, e dançando. Aí tá lá, irmão, eu falei, Jesus de Nazaré, tem de misericórdia. E os irmãos pulando aqui, pulando ali, vai, vigília, vai. Eu falei, rapaz, o negócio aqui, meu Deus do céu. E vai, tá dando 2 horas, aí agora vem o grupo, louvou, não sei o que, o outro irmão, aí eu contei que até com medo. Aí a dona do orfanato estava lá, a diretora, já sem graça. Quando estava para dar quase por... aí um irmão estava lá e falou assim, agora eu vou tirar as ofertas. Começou a falar do envelope lá, que não sei o que. O irmão ficou meia hora, mais de 1 hora falando do envelope. E tal. Pessoas sem sabedoria, sem discernimento de Deus. Quando eu falei assim, mas Jesus, mas tem pregação não, tamanho sendo um dia real ali. Eu pensando comigo. Aí que o irmão falou assim, agora vamos passar para o pregador. Já estava, acho que quase 4 horas da manhã, uma vez, às 3 e tanto. Muito bom, sabe? O diabo cansa as pessoas para não ouvirem a palavra. Uma mente cansada não recebe a palavra. Mas se fosse só cansado, quando falou, vou passar para o pregador, os irmãos do pandeirinho e da dança pegou e ó, foram embora. E aí você conhece esse pastor aqui. Quando eu peguei e falei, cadê os irmãos do reteté? Cadê o santo, os irmãos do fogo? Eu sou do fogo porque eu gosto da palavra. Esses aí não é fogo não, isso aí é fogo estranho. Esses aí, irmão, que ficam no retetezinho, na hora da palavra vão embora, é fogo estranho, nunca foi fogo de Deus. Os do fogo de Deus estão aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Você está sentado aí recebendo a palavra. Recebendo a palavra, mastigando a palavra, comendo rolo. Aí o irmão tão sem graça, falou, pastor, me perdoa. Eu falei, irmão, se você não sabe dirigir um culto, irmão, pedir essa orientação, irmão. Não é assim não, irmão. Aí a diretora falou assim, nunca mais eu trago esse irmão aqui. Nunca mais esse irmão vem fazer culto aqui mais. Desculpa, pastor. Eu falei, não, tá tudo bem, então viemos embora. Vamos lá para ficar ouvindo palhaçada, perder sono. Cristão que está em Cristo, ele quer estar na palavra de Deus. Palavra, meu querido. Amém, amados? Amém. Então a gente tem que ter cuidado com as doutrinas de demônio. Por isso devemos ter discernimento do culto oferecido e quem está sendo o centro deste culto, o homem ou Deus. Abre Isaías 42:8. Esse texto aqui não tem que ler, tá? Isaías 42:8. Abram aí. Isaías 42:8. Aleluia. Esse versículo é lindo também, eu amo esse versículo. Isaías 42:8. É muito forte. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória. Que diz assim, eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei minha glória a ninguém, nem meu louvor às imagens de escultura. Amém? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória a ninguém, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Por isso Deus disse sempre ao seu povo, não aparte da sua boca o livro desta lei, meu amado. Né? Então aqui, a gente vê, vamos aqui, Jeremias 23:29. Jeremias 23:29. Jeremias 23:29. Quem pode ler bem alto aí? Jeremias 23:29.
Não é fogo a minha palavra? Jeremias. Não é a minha palavra como fogo, foi mais poderoso, indaga Yahvé. E como uma marreta que despedaça a rocha. Oh, glória! Não é fogo a minha palavra, diz o Senhor, e como martelo que quebra a pedra. Então é a palavra que vai quebrar, é a palavra que vai queimar isso aí, é a palavra que vai fazer o milagre. Vamos lá em Apocalipse 1:3 agora, lá no Novo Testamento. Apocalipse 1:3. Quem pode? Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Irmão, está dizendo aí, bem-aventurado. Fala bem forte para Jesus. Então, versículo 3 e 4 diz assim: olha só, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompem os vossos sentidos e se apartam da simplicidade. Aí, irmão Wagner vem, a gente vai destrinchando, vai descobrindo o protótipo de Cristo. Cristo pregava coisas profundas e simplificava a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Fale do grande amor de Jesus. Tá? Naquilo que tem que falar. Sabe o que a gente precisa? É só de unção e autoridade. Se você tiver uma unção, vai ser coisa tremenda, louvado seja o nome de Jesus. Cristão é entender isso aqui. É entender o que é ser cristão, é entender isso. O evangelho que não abraçastes com eles. Meu Deus do céu. Vamos entender o que isso aqui é forte? Irmão, se tiver uma revelação, uma outra pregação que choca com isso aqui, não é de Deus, não receba. Se vier com outro evangelho, não receba. Não receba, porque mora um perigo aí. O inimigo quer enganar a igreja nesses dias. Mas o cristão, ele está atento. Amém? O cristão é diferente. O cristão, ele está apercebido, irmão. O cristão tem o Espírito do Senhor. Aleluia. E por que Paulo estava falando disso? Nós vamos entender isso. Vamos aqui abrir em Gálatas capítulo 6. Gálatas: o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão ou algum é coisa alguma, nem a ninguém não, irmão. E nem glorio em mim. Eu glorio em Cristo. Agora, queridos, vocês querem que eu me glorie mesmo? Vocês querem que eu me exalte aqui? Olha as marcas de Cristo em mim. Ele mostrou as costas dele. Tinha levado 39 chicotadas nas suas costas. Era a marca de Cristo. Era o exemplo. Era até o terceiro céu. Paulo teve até o terceiro céu. E ele escreveu para mostrar que tem um terceiro céu. Agora vamos lá. O povo de Israel é o povo de Deus? Sim ou não? Sim? Sim. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos, que dentro do Israel tem um Israel apostatado. Paulo fala do terceiro céu, não fala? Mas o povo de Israel, que são os mestres, fala de 7 céus. 7 céus. E da onde que ele tirou esses 7 céus? De revelações da Cabala. O que é Cabala? Cabala é um conjunto de ensino dos mestres. Juntou os mestres aqui, nós que estamos aqui orando, e aí eu falo: irmão, Deus te mostrou alguma coisa? Eu falo: me mostrou uma luz. Aí eu coloco: a luz é de Deus. Porque o irmão viu a luz e brilhava como o sol. E na luz dos céus, o primeiro céu é o céu atmosférico. Qual é o primeiro céu? Onde se encontram os planetas, estrelas, galáxias. Ele é acessível apenas com o uso de telescópio e outras tecnologias de observação. Esse é o segundo céu que Paulo viu. Segundo céu. Vamos para o terceiro céu de Paulo. Terceiro céu é a morada de Deus. Terceiro céu o quê? Eita glória. Espiritual, descrito como habitação. Coisas tão tremendas, inefáveis, que se eu falar aqui vocês não... Isso aqui vai virar bagunça. O povo não vai ter discernimento. Então vou guardar isso aqui. Vou trazer o que é principal, o que é mais importante. Sabe? E já viu, os demônios sabem os nomes deles tudinho. Demônio não sei o que, demônio não sei o que, dá o nome dos demônios todos. Tem gente que foi no céu e nem Deus coloca na Bíblia, mas ele já sabe o nome. Olha cá, segundo a Bíblia, isso é de Deus? Não. Deus, os irmãos, e cadê o pastor dessa irmã? Eu falei: irmã, espera aí, então vou apoiar. Você está com mais ligação do que o inferno com o que? Com o céu, irmã? Toda semana você está no inferno, misericórdia.
Agora, queridos, por que eu mostrei isso aqui para os irmãos? Eu vou pular aqui para o vídeo aqui, que é tudo pequenininho, tá? Mas, vou deixar para terça-feira esse. Paulo citou 3, então é 3. Aí vem o outro, fala que tem 7. Não está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Na Bíblia, e não provam, mas a igreja acredita. Então a igreja tem que palmilhar e caminhar nas pegadas de Cristo. Tá? Palmilhe e camina nas pegadas de Cristo. Se você sentiu que é de Deus, glorifica o Senhor. Mas a glória tem que ser do Senhor. Tá? E tudo tem seu limite e sabemos até onde podemos ir. Tá? Se a palavra de Deus não é pregada, se a palavra de Deus não é anunciada, obreiro que subir a soltar, pelo amor que há em Cristo Jesus, pregue a palavra. Você não está proibido de contar suas bênçãos, pode contar, irmão, mas pregue a palavra.